Ah, Débora Alfano, dia de decisão, hein? Dia de decisão, São Paulino não dormiu, porque hoje tem final da Sul-Americana, direto do estádio Mário Alberto Kempes, em Córdoba. São Paulo Independiente del Valle, na narração de Marcelo Duó, comentários do Denilson, Aline Fanelli estará por lá, nossa reportagem, Fábio França. E é isso, né? Dia de decisão é sempre muito tenso, e a gente vai conversar agora com uma pessoa que tem um espaço muito especial na história do São Paulo, porque lá em 2012, título da Sul-Americana veio sob o comando dele. O São Paulo estava sob o comando dele. O técnico Ney Franco conversa conosco agora no Band News São Paulo. E eu fico muito feliz, viu, Ney, de poder conversar com você, porque assim, hoje o assunto é São Paulo, mas eu, como flamenguista, lembro lá de 2006, daquela Copa do Brasil que a gente ganhou do Vasco. Mas isso aí deixa para uma outra hora para a gente conversar. Tudo bem com você? Obrigado por atender a gente. Bom dia, Ivan. Bom dia falar com você, bom dia falar aí com a Débora, Dia. com os ouvintes e telespectadores, né, da Band, né? O meio de comunicação mudou muito também nesses 10 últimos anos, né? É isso. Em 2006 não tinha isso aqui, ó, Skype no rádio, rádio com imagens, né? A gente vai evoluindo. Exatamente. Ivan, mas é muito interessante, é muito legal essa questão das conquistas, né? Porque fica marcado, né? Você falou aí do São Paulo, né, e do Flamengo, que está no final da Copa do Brasil. E, felizmente, eu tive essa oportunidade de ser campeão pelos dois, né? É isso. A gente entende a solicitação, né, de uma pessoa que fez parte desse projeto nesses momentos. Então, eu fico feliz, né, do São Paulo chegar a mais uma final, do Flamengo chegar a mais uma final, mas o papo hoje é o São Paulo, né? E a gente fica na expectativa que dê tudo certo, que o São Paulo aí conquiste o bicampeonato, porque a festa é muito legal e realmente os profissionais ficam marcados, a torcida, uma geração cresce. Hoje aqui em São Paulo, né, eu estou morando em São Paulo, tem hora que eu encontro com a garotada aí de 20, 25 anos, o pessoal fala, pô, eu tinha 10 anos, 15 anos, foi muito legal. É muito legal você dirigir um clube grande e ter essa oportunidade de ser campeão por ele. Aliás, aquele 2012, o Ney foi o técnico, né, da seleção da Copa Sul-Americana, pegou aquele São Paulo numa situação meio esquisita, né, Ney? Você consegue comparar esses momentos, né, do São Paulo de 10 anos atrás, que conquistou aquela Sul-Americana, inclusive com o Rogério em campo, né? E hoje ele como treinador podendo ter essa oportunidade também de entrar, não que ele precise de algum espaço para entrar na história do São Paulo, mas de entrar na história como mais um título internacional. Você consegue comparar os dois momentos, né? E como é que você vê o São Paulo do Rogério chegando hoje para essa final contra o Independiente? Olha, eu vejo o lado emocional completamente igual, né? Porque na época, em 2012, né, o São Paulo vinha na sequência de 4 anos sem títulos e alguns anos sem disputar a Copa Libertadores, né? E existia uma pressão enorme em cima de todos os profissionais que trabalhavam no clube, né? Desde da diretoria do clube, que tem essa responsabilidade de gerenciar um clube, passando, né, por uma comissão técnica e para os jogadores, né? Então, aquela necessidade de título, né, ela era assim, uma cobrança muito forte, porque nós estamos falando de um clube que tem uma camisa muito forte, né, que tem um apelo enorme da mídia e dos meios de comunicação, né? E hoje eu vejo da mesma forma, né? Nós estamos falando aí há 10 anos que o São Paulo, né, ganhou esse título, né? Nesse período de 10 anos ganhou apenas um título de campeonato paulista. Então eu entendo que hoje, né, esses atletas, né, chegar na final já tira um pouco desse peso, né? Mas eu acho que hoje esses atletas, né, o dia, eu entendo, é um dia de ansiedade, é aquele dia que o tempo não passa, né, você já fica doido para chegar no estádio e para a bola rolar, né? Então esse lado emocional eu acho que é igual. Agora, na parte técnica e tática, primeiramente, em termos de números, em 2012 a gente chegou na final com muito merecimento e esse ano também o São Paulo chegou com merecimento. As trajetórias das duas equipes são bem semelhantes, são campanhas boas, campanhas seguras na Sul-Americana, né? E encaro também na parte tática, né? Em 2012 a gente chegou muito bem, num bom momento, no segundo semestre de 2012, né? Em 2012 nós disputamos a Sul-Americana paralelamente ao Campeonato Brasileiro, como se disputa hoje. E o primeiro turno do São Paulo no Brasileiro não foi bom. E o segundo turno, a equipe se ajustou, a gente ganhou, né,
entre aspas, o título do segundo turno do Brasileiro, a melhor campanha do segundo turno, e a equipe ela cresceu de forma que a gente chegou com muita segurança à final da Sul-Americana, e a gente foi premiado, premiamos aquele torcedor que foi o Morumbi, que foi uma festa maravilhosa, que vocês estão vendo a cena aí, que realmente são um registro, né, que a gente tem ele televisivo e a gente tem ele muito na memória, porque a gente participou disso. Ney, nossa equipe está lá em Córdoba, trazendo todos os detalhes, é claro, sobre a preparação dos atletas, também dos jogadores. A gente gosta das curiosidades também, né? Enquanto a bola não rola oficialmente, tem todos os destaques você falava do peso do emocional, tem o preparo físico, a importância do descanso. A Aline Fanelli, nossa repórter, ontem trazia uma curiosidade sobre a alimentação dos atletas, que contam com a equipe de nutricionistas, e até o ponto da carne e o corte da carne tinha que ser específico, porque falar aqui é um corte, uma carne mais grossa, tem que ser um corte, a carne um pouquinho mais fina para esses atletas, tem que estar bem passada. Então, até isso conta. Qual que é o peso de tudo isso? A gente fala também sobre essa pressão, né? Eu queria te ouvir em relação a esse peso do emocional e do preparo físico também, quando a gente fala da importância das horas de descanso, de esfriar a cabeça, da alimentação adequada, tudo isso faz pontos, né? Em relação às condições climáticas, agora há pouco a Aline entrou, tá friozinho, mas vai fazer sol, calor, são mais semelhantes aqui as do Brasil, mas muitas vezes os atletas têm que se adaptar até isso, né? Ao gramado diferente, a condição climática, a altitude. Pois é, Débora. Nesse momento, né, hoje a gente está falando de uma equipe, né, nós estamos falando de profissionais que trabalham em alto rendimento, onde se cobra muito essa performance, né, como eu já falei, do lado emocional, da parte técnica e da parte física, né. Num jogo como esse, hoje, ele requer muitos cuidados, né, desde o momento do controle do sono, né, do descanso desses atletas, o controle de treinamento, a carga de treinamento e os cuidados especiais, principalmente com a alimentação, né, principalmente para você não correr o risco, e isso já aconteceu com alguns clubes, de você perder um jogador em alguns momentos por alguma uma infecção alimentar, né. Por isso que um clube vencedor ele se faz hoje com profissionais, né, de várias áreas, profissionais com qualidade de várias áreas, e com certeza hoje o São Paulo tem na sua companhia um nutricionista, um médico, né, até o próprio cozinheiro, né, tem clube que viaja com o próprio cozinheiro, e a gente joga isso dentro de uma logística, né? E a Copa Sul-Americana e Copa Libertadores, ela tem uma particularidade. Você, para ganhar, além da preparação dos atletas e da comissão técnica, você tem que ter a logística, né? Eu me lembro, como a gente está fazendo uma comparação em 2012, eu me lembro que em 2012 o jogo mais difícil nosso foi contra o LDU de Loja, porque Loja é uma cidade num ponto do Equador, né, muito distante da capital, e para chegar a Loja foi assim, uma dificuldade, praticamente 24 horas de viagem. Então eu estou associando a logística dessa viagem, né, também transferindo aí no caso da alimentação. Então todo cuidado nesse momento, né, todas as observações aos detalhes é muito importante nesse momento, porque é um jogo único, e dentro desse jogo único você não pode errar. Não pode errar apenas dentro de campo, na parte técnica, na parte tática, na parte física. Não pode errar também no que está em torno ali, que dá realmente a segurança para o seu atleta e comissão técnica que está dentro de campo, e aí desenvolver o seu trabalho. Isso que eu ia perguntar do jogo único, né? Como é jogo único, não tem aquela hipótese, por exemplo, do Luiz Fabiano ser expulso no jogo da ida, né, e não poder entrar em campo na volta. Uma coisa que, aliás, ele fala que é uma das poucas que ele se arrepende na vida dele ter ficado de fora do jogo da volta lá contra o Tigre, né? Mas o Oswaldo deu conta do recado. Tem muita diferença, Ney? Tem muita gente que critica, né, o fato de jogar, né, são dois times que não são da cidade, às vezes você não mobiliza, né, o torcedor, que não consegue chegar justamente por essa logística, mas para uma equipe que vai disputar um título, por exemplo, é inegável, e aí é uma opinião minha, que o time do São Paulo é melhor do que o Independiente Del Valle, mas aí essa história do jogo único pode mudar a história de uma partida decisiva como essa? Sem dúvida, Ivan. Você no jogo único, você não tem tempo de recuperação, né? E eu só queria, Ivan, aproveitar nessa questão do jogo único e fazer uma observação em relação a essas finais, né,
único em países diferentes. Eu acho que na América do Sul, a gente está praticamente fazendo uma cópia do que acontece lá na Europa, né? Na Champions League e na competição europeia. Eu acho que infelizmente, no nosso continente ainda, eu acho que isso não é viável. Eu acho que poderia, por exemplo, uma final igual essa, ser no país da equipe que teve a melhor campanha, e aí você vê agora uma final na Copa Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense, num país totalmente distante, o meio de transporte é totalmente diferente do que a gente tem na Europa, né? Em alguns momentos o Flamengo já passou por esse momento que de última hora teve que mudar o país, agora de novo na Copa Libertadores está tendo esse problema, né? Então eu só queria fazer essa observação, embora esteja fora da sua pergunta, mas eu acho que era interessante. Mas eu concordo totalmente com você, tô junto com você nessa, eu vou te falar. Eu acho que a gente não tem estrutura aqui para esse tipo de final. Mas a final única, né, no nosso caso em 2012, a gente teve essa oportunidade, o primeiro jogo na Argentina 0-0 e depois nós ganhamos no Morumbi 2-0. O jogo único, ele não te dá tempo para recuperar. Então, voltando na colocação da Débora, a gente tem que ficar ainda mais atento a esses detalhes, né, uma logística ainda maior jogando fora do país. O detalhe do campo neutro, eu acho que hoje, por exemplo, especificamente no jogo de hoje, eu acho que ele vai ter mais torcedor do São Paulo do que do Independente, né? Me parece que existe uma campanha na Argentina também para a lotação do estádio, né? Para os ingressos, né? Então, existe também do lado lá da organização da competição esse trabalho árduo de fazer uma promoção em cima da hora para que o estádio esteja lotado, né? Mas na parte técnica, né, é um jogo com todos os cuidados e acho que é um jogo hoje, né, que ele não tem favoritismo. O São Paulo tem toda a sua camisa, está muito bem preparado, né, pelo Rogério Ceni, com jogadores com qualidade, mas eu acho que do outro lado tem uma equipe que ela chegou na final num caminho diferente do São Paulo, é uma equipe que foi eliminada da Copa Libertadores, né? E a Sul-Americana hoje ela ganhou um grau, né, de valorização, né, é uma competição que ela cresceu devido, né, aos valores que pagam hoje economicamente e tecnicamente também ela cresceu porque ela absorve em alguns momentos algumas equipes que saíram da Libertadores, né, e entram na Sul-Americana. Então a qualidade técnica aumentou. E dentro dessa qualidade técnica, eu acho que hoje o São Paulo enfrenta uma equipe que está muito bem trabalhada, muito bem treinada, fazendo um bom campeonato equatoriano, né? Então, dentro desse equilíbrio, é o jogo, né, onde vai pesar mesmo os detalhes, né? Você tem que ter um índice de acerto muito maior do que erro, para depois não lamentar, né? Mas eu acho que o São Paulo está muito preparado para esse jogo. O jogo é jogado, o lambaria é pescado, né? A gente vai saber como é que vai terminar essa história a partir das 4 da tarde, a nossa transmissão aqui na Band News FM, às 5 da tarde a bola rola, São Paulo Independiente del Valle do Equador. Conversamos aqui com o Ney Franco, técnico campeão em 2012 pelo São Paulo na Copa Sul-Americana. E, poxa, Ney, um prazerzão falar com você, porque eu era um daqueles 45 mil torcedores lá no Maracanã, naquele gol do Juan em 2006. A gente também estava numa draga danada para conquistar um título de expressão. Então, poxa vida, foi um prazerzaço conversar com você. Espero que essa entrevista dê sorte também para o São Paulo, para todos os São Paulinos aqui da redação ficarem felizes hoje com o título do Tricolor. Obrigadão.